Uma Masechet Avodah Zarah, a gente está falando sobre o goi que ele está produzindo uva, produzindo vinho, ele pisa nas uvas. A pergunta é se o fato dele estar encostando lá no vinho faz com que esse vinho já seja proibido por Yain Nesser ou não. A gente trouxe algumas opiniões, quando sim, quando não, em que momento isso é considerado Yain Nesser. A gente está no Daf Nun Vav Amud Bet, na quarta linha de baixo para cima. Al Uvda dava Benearda, certa vez aconteceu na cidade de Nearda, de Dashu Israel ve'Oved Kochavim Lao Hamra. Um Yehudi e um Oved Kochavim, os dois pisaram nas uvas, certo? Eles produziram vinho, os dois estavam pisando na uva, e perguntaram para Shmuel qual din, será que essa uva está permitida ou está proibida? Veshai Shmuel telat reglei, e Shmuel esperou 3 regalim, Shmuel esperou todo mundo juntar. Shmuel esperou chegar aos Shlosh Regalim. Shlosh Regalim, Pesach, Shavuot e Sukkot, era uma época em que todos os Chachamim se juntavam no mesmo lugar para lidrosh, para estudar, para falar sobre Divrei Torah. Certo? Então, Shmuel esperou juntar todos os Chachamim para decidir qual vai ser o din se um Yehudi e um Oved Kochavim produziram vinho juntos. Será que o vinho é Yain Nesser ou não? E a Gemara tem que entender por quê. Será que ele queria proibir ou será que ele queria permitir? Maitama, qual o motivo dele de esperar? Aí, Leima Bishum de Kassavar. Será que o motivo que Shmuel esperou é porque ele estava esperando o seguinte? Ele estava pensando, Deimashkachna, Tana de Asar que Rabinatan Osrinei, Afilo Bená, talvez ele estava esperando juntar todos os Rachamim para ver se tinha alguém lá, se tinham lá Rachamim que concordam com o Rabinatan, que se o Goi encostou no vinho, mesmo que seja com o pé, é proibido Bená. Será que é isso ele estava procurando? Ele estava procurando para ver se tem alguém que diz que só o fato do Goi ter encostado com o pé no vinho já proíbe o vinho Bená e não pode ter proveito dele, não pode nem vender para um Goi. Será que essa era a intenção de Shmuel? Detalhe, acontece na Braita, Madedó ben Bayad ben Baregel e Macher. Tem uma opinião que diz que se um goi mediu o vinho, certo? E eu dei um barril de vinho. Ele queria saber quanto vinho tem lá. Ou era um pote com um formato incomum, que não dá para saber exatamente quantos litros tem lá. E aí ele chamou um Oved Kochavim para fazer a medição. E às vezes ele media com a mão ou com o pé. Ou seja, ele colocava a mão dentro do barril para ver a profundidade dele. E assim ele sabia o quanto tinha de vinho, igual tem com o óleo. No carro, tem um negócio que você coloca para ver até onde está o óleo. O Goi fazer isso com a mão ou com o pé para ver até onde está o vinho. Se o Goi fez isso, fala a primeira opinião, e Macher, esse vinho ele não está proibido por Yain Nesser, ele pode ser vendido. Rabinatan Bayad Asur Baregel Mutar. Rabinatan fala que não, se o Goi colocou a mão no vinho, o vinho fica proibido por Yain Nesser, mesmo que ele não teve aqui intenção de fazer desse vinho sacrifício para alguma idolatria, nem nada do tipo, mesmo assim, o vinho já fica proibido por Yain Nesser só dele ter colocado a mão, mas não o pé, certo? Assim aparece na Braita. O nosso caso, o caso de Shmuel, é um caso em que eles pisaram no vinho. Na Braita, mesmo Rabinatan, que proíbe o vinho só quando ele colocou a mão, mas não o pé. E mesmo assim, Ema da Marabinatan Beyad Baregel Miamar, certo? Esse é o comentário da Gemara. O que Rabinatan proibiu é só quando colocou a mão, mas não colocou o pé. Então, por que Shmuel esperou para dar a resposta? Num caso em que o Di e o Goi pisaram nas uvas para produzir o vinho, será que Shmuel estava esperando alguém para ver se tinha um proibido? Mesmo o Rabinatan, quando proibiu, ele proibiu só se ele colocou o pé. Então, não tinha para Shmuel parecer alguém, então, de cara, que é permitido, que pode vender esse vinho. O vinho não é proibido Beaná. Ela, então, fala, não, o motivo que Shmuel estava esperando aparecer alguém é o seguinte, Demashkach Natana deixare que Rabi Shimon e share afilo bestia. O que ele estava esperando é o seguinte, tem uma opinião de Rabi Shimon, que se o Goi colocou a mão no vinho, se ele não tinha intenção de fazer idolatria, de fazer sacrifício para uma idolatria, o vinho é permitido mesmo beber. Shmuel estava esperando para ver se tem alguém que permite beber desse vinho. Se tem outros caminhos que concordam com o Rabi Shimon, será que nesse caso
vai ser permitido mesmo beber do vinho. É isso que ele queria. Que o vinho não tem problema teaná, que eu posso vender esse vinho para um Oved Kohavim. Isso o Shmuel tinha certeza que pode. Ninguém proíbe beaná, um vinho que o Goi colocou o pé. O que Shmuel queria é encontrar uma opinião que diz que não só que o vinho não é proibido beaná, e que sim, que eu posso mesmo beber desse vinho, que é permitido beber o vinho, não só ter proveito e vender ele para um goi. É isso que Shmuel estava procurando, por isso ele não respondeu. Ele queria ver se entre os Chachamim que iam se juntar lá ia aparecer alguém que trazia essa opinião. Conta Gemara. A uvra dava bebiram. Certa vez aconteceu na cidade de Biram o seguinte: Oved Kohavim dava salik bedikla. Um goi, ele estava subindo em uma tamareira. Veate lulav, para pegar lulav que estava no alto da tamareira. Gade de kanachit, quando ele estava descendo da tamareira com o lulav, certo? O lulav estava esticado para baixo. Ele estava descendo com o lulav. Naga beroshá de lulav bechamra shelobe kavaná. A parte de cima, a cabeça do lulav, encostou no barril de vinho de um Yehudi, sem intenção, certo? Foi sem querer, ele não tinha intenção, mas no fim a gente tem um Oved Kohavim, um idólatra, que mexeu no vinho de um Yehudi, e aí surgiu a dúvida, será que esse vinho está permitido ou está proibido? Será que o fato do Goi ter mexido no vinho fez com que ele viria Inesser ou não? Shar Erav Lisvon el Oved Kohavim. Erav permitiu vender esse vinho para um Oved Kohavim. Ele permitiu vender esse vinho para um Goi, mas não beber. Já que ele tocou, o vinho está proibido de ser bebido, mas não tem suraná, não tem proibição de ter proveito dele, por isso permitiu vender isso daqui para um Oved Kohavim. Perguntaram ao Rav Kahana, Ravasi para Rav, Ve'amaru de Amar, Tinok ben Yomo, o Oseiai Neser. Perguntaram ao Rav Kahana e Ravasi para Rav o seguinte, mas Rav, você foi aquele que disse, Rav ele diz, que Tinok ben Yomo, uma criança goi, Oved Kohavim, mesmo com um dia de vida, certo? Um bebê que não tem kavaná nenhuma, não tem intenção nenhuma, você e a Inesser. Se uma criança, um bebê, encostou em um vinho, um bebê de uma família idólatra, se ele bebeu e encostou no vinho, ele transforma o vinho em Inesser, mesmo que ele não tenha intenção nenhuma. Então esse goi, que ele encostou no vinho sem querer, com a ponta do lulav, ele também deveria transformar o vinho em Inesser. E a Inesser é proibido de ter proveito dele, eu não posso mesmo vender ele para um goi. Então por que que Rav permitiu vender esse vinho para o goi? Só porque o cara não teve kavaná. A priori, de acordo com o Rav, a kavaná não faz diferença. Mesmo um bebê que encostou no vinho virar em Inesser é proibido ter proveito dele. Então porque no nosso caso, Rav permitiu. Amarleu, respondeu Rav, e mordeamrinanana bestia, beanami abre, falou Rav, olha, o que eu disse, que um bebê faz o vinho e a Inesser, eu não estava dizendo que o bebê faz o vinho e a Inesser a ponto de proibir esse vinho de ter aná. Vender você pode, ter proveito desse vinho você pode, você não pode beber, o que eu estava falando é sobre beber. Beber esse vinho é proibido, mas vender ele para outra pessoa não tem problema nenhum. Bufa. Agora a Gemara vai trazer essa opinião de Rav, vamos discutir um pouquinho. Amarav Tinok ben Yomo Seiai Neser. Rav fala que uma criança, mesmo ben Yomo, mesmo que ela tenha um dia de vida, todo vinho que ela encosta, esse vinho vira Yain Neser, certo? Como disse antes Rav, com relação a beber. Eu não posso beber esse vinho, mas não tem problema, tem proveito, eu posso vender. Eita, veio Rav Shimon bar Chia lerá, perguntou Rav Shimon bar Chia o seguinte, está escrito na Braita o seguinte, Aloquei Havadim min Ovdei Kohavim, alguém que ele pegou escravos de Ovdei Kohavim, ele chegou para um idólatra e comprou dele um escravo. Shemalu velotavlu. Esse escravo, ele fez Brit Milá, mas ele não foi no mikveh, certo? Ele começou o processo de conversão, ele fez Brit Milá, mas ele não foi no mikveh. Enquanto ele não foi no mikveh, o Brit Milá a conversão não está válida. Assim também os filhos, as crianças pequenas, filhos de escravas que fizeram Brit Milá, mas não foram no mikveh. Ou seja, eles ainda são considerados como goim. Erukano midrasan bashuk tameh, ve'amrei la tahor. O cuspe deles e o midrash, quando eles pisam em alguma coisa, mesmo no shuk, mesmo num lugar público, isso daqui impurifica e tem quem diga que é tahor. O cuspe da pessoa, do mesmo jeito que a pessoa ele é também alguém que está impuro, tudo que faz parte dele está impuro. Então alguém que ele encostou no morto, por exemplo, um zav, alguma coisa do tipo, o cuspe dele também impurifica. Esses escravos, Ovdei Kohavim, eles são Ovdei Kohavim, eles não lidam com pureza e impureza, então eles são considerados impuros. Então se eles pisaram em alguma coisa, encostaram em alguma coisa, cuspiram em alguma coisa,
tem quem diga também, tem quem diga tahor, a gente não vai entrar nesse ponto no momento. E Einan, qual o din desse vinho? Qual o din se esse escravo, que ele começou o processo da conversão, mas não terminou, ele fez Brit Milá, mas não foi no mikve? Ou os filhos das escravas, que também fizeram Brit Milá, mas não foram no mikve, qual o din quando eles encostam no vinho? Gdolim osimiai neser, ktanim osimiai neser. Se eles forem maiores de idade, já vamos ver o que significa Gdolim, maior de idade aqui. Ou, então, o vinho que eles encostaram é Yain-Neser. Se eles forem Ktanim, menores de idade, não é Yain-Neser. Velem Gdolim, velem Ktanim. Como eu vou saber o que é grande e o que é pequeno? Como eu defino se ele é maior de idade ou menor de idade? Gdolim, Yodim Betiv, Avodat Kohavim, Meshamsheh. Ktanim, Yodim Betiv, Avodat Kohavim, Meshamsheh. A definição de maior de idade e menor de idade é o quanto ele entende de idolatria. Se ele já entende de idolatria, sabe quais são, sabe como servir elas, ele é considerado Gadol. Se ele encostou no vinho, o vinho vira Yain-Neser. Se ele é pequeno, ele não entende as idolatrias, os serviços, etc., ele é considerado Katan e o vinho não fica Yain-Neser. Katan e Mia, de qualquer jeito a gente vê aqui nessa braita, Gdolim in Ktanim lo, a gente vê claramente que crianças grandes fazem Yain-Neser, pequenas não fazem Yain-Neser. Ela falou que um bebê, ele faz, se ele encostou num vinho, um bebê idólatra, se ele encostou num vinho, idólatra no sentido de que ele é filho de idólatras, um bebê que ele faz parte de uma família de idólatras, ele só de encostar no vinho já vira Yain-Neser, mesmo que ele é um bebê e não tem consciência nenhuma. Daqui a gente vê que não, escravos pequenos, que não têm conhecimento de idolatria, não fazem Yain-Neser. Pergunta para Rav, responde a Gemara, Targuma Abnei Shfachot. Aqui a diferença é o seguinte, com relação a Benei Shfachot, os filhos das escravas, é uma escrava que cresce dentro da casa de um Yehudi, certo? É uma escrava goia, uma escrava não judia, mas que cresceu na casa de um Yehudi. Então, os filhos dela vai ter diferença se ele é pequeno ou se ele é grande, se ele entende de idolatria ou não entende de idolatria. O Kiral está falando que um Tinok Benemon, se Yain-Neser, que um bebê faz Yain-Neser, que é um bebê de uma família idólatra. Lá, que essa é a família dele, onde ele cresceu, só dele encostar, mesmo sendo bebê, vira Yain-Neser. Mas se ele cresceu dentro de uma família judaica, certo? Os filhos das escravas dos Yehudim, aí não, aí realmente vai ter diferença se ele acredita ou não acredita na idolatria. Pergunta a Gemara, espera aí, a nossa braita disse, ou seja, essa braita vem dizer que tanto escravos de idólatras quanto filhos de escravas de Yehudim, eles têm exatamente o mesmo din. Então parece que a diferença que entre adultos e crianças, entre grandes e pequenos, é válida tanto para os filhos da Shfachot quanto para os escravos do Kohavim. Então, o que a gente quis dizer é que Rav, que falou que um bebê faz Yain-Neser, é um bebê de uma casa de idolatria. E o que a Braita disse, que crianças pequenas não fazem Yain-Neser, é das escravas de casas de Yehudim. Essa diferença que Rav fez, a priori, ela não é válida, porque a nossa Braita falou que o mesmo din válido para crianças das escravas é o mesmo din para escravos de Ovdei Kohavim. Então, a priori, não teria diferença entre a casa onde ele cresceu. Responde a Gemara, Arokano Midrasan. Fala, não, isso que está escrito que eles são iguais é com relação ao Orok e Midras, com relação ao cuspe deles e se eles pisam em alguma coisa. Igual escravos de casa de idolatria impurifica, o cuspe deles impurifica, assim também os filhos das escravas impurifica, mas entre adulto e criança vai ter diferença. Ou seja, eles não são iguais em tudo, eles são iguais em um ponto. Em outros pontos vai ser diferente. Pergunta a Gemara, também. Pergunta a Gemara, olha, se você está me dizendo que o que a Braita quis dizer, que os escravos de casas de idolatria são exatamente iguais aos filhos de escravas da casa do Yehudi, é só com relação ao cuspe, e se eles pisarem alguma coisa que ele impurifica, isso é ótimo para a opinião falar que é impuro, mas de acordo com a opinião que fala que é tahor, de acordo com a opinião que diz que alguém que comprou um goi de Oved Kohavim, que ele fez Brit Milá, mas não foi no mikve. Ou seja, esse escravo está no processo da conversão, não terminou ela. É tahor, mesmo se ele cuspiu ou encostou alguma coisa, está tahor, mas ainda no escravo que cresceu dentro da casa de um Yehudi. É óbvio que é tahor. Então, se a intenção da Braita é dizer que os dois são iguais somente com relação ao cuspe e o que ele pisou, eu entendo que se a Braita tem intenção de falar que os dois são proibidos aqui, é um hidush. Eu poderia pensar que as crianças de escravas que cresceram na casa
casa de um Yehudi, o din deles é mais leve do que do escravo que foi comprado de um goi. Então, vem a Braita e diz que não, que o din é exatamente igual, e por isso o cuspe, se eles fizeram alguma coisa, é também. Mas de acordo com a opinião que disse na Braita que é tahor, esses dois são teorim, então em que sentido a Braita vem dizer que os dois são iguais? Com certeza vem dizer que os dois são iguais com relação a crianças e adultos, que crianças pequenas não fazem Aineser e adultos fazem Aineser. Nesse sentido eles são iguais. Então fica a pergunta para Rav. Rav falou que um bebê faz Aineser. Na Braita parece que crianças pequenas não fazem Aineser. Responde a Gemara, Akamash Melan, Avadim Dume de Bnei Shfachot. Ma Bnei Shfachot, Malu velo tavlu de Osinai Nesech, Malu vetavlu lo, Avadim Ken. Fala, não. O que a Braita quer dizer é o seguinte: Avadim, escravos comprados de Ovdei Kohavim, que eles moravam na casa do Ovdei Kohavim. E eles são iguais a crianças de escravas de Yehudim. Que as crianças que nasceram na casa do Yehudi, filhos da escrava, os dois têm exatamente um din. Qual o mesmo din? Que os dois, se eles fizeram Brit Milá, mas não foram no mikve, o que eles encostam é Aineser. Mas se eles fizeram Brit Milá e foram no mikve, o que eles encostam já não é Aineser. Ou seja, o Hidush é que mesmo o escravo comprado da casa de um idólatra, que ele cresceu com idolatria, se ele fez Brit Milá e foi no mikve, perdeu o din de idólatra, ele vira completamente Yehudi, e mesmo se ele encostou no vinho, o vinho não vira Yain Neser. Esse é o Hidush da Braita. Nesse sentido, a Braita conectou entre os dois. Mas, com relação a bebês, vai ter diferença se ele cresceu na casa de um Yehudi ou se ele cresceu na casa do Oved Kohavim. O Kirav falou que um bebê faz Yain Neser, é um bebê que nasceu na casa de um Oved Kohavim. O bebê que nasceu na casa do Yehudi, não. E essa Braita vem ensinar a gente o seguinte: Rav Nachman amar Shmuel, vem discordar do que Rav Nachman foi em nome de Shmuel. Dama Rav Nachman amar Shmuel, alokech avadim min avdei kochavim. Rav Nachman foi o nome de Shmuel, que alguém que compra um escravo de um Oved Kohavim, afal piche malu vetavlu, mesmo que o escravo fez Brit Milá e foi no mikve, ou sim Aineser. Ainda assim, ou seja, ele se converteu, mesmo assim, mesmo que ele virou Yehudi e se converteu, se ele encosta no vinho, o vinho ainda é Aineser, por quê? Até que eles abandonem completamente a idolatria. Ou seja, pode ser que ele fez o processo de conversão, fez Brit Milá, foi no mikve, que bela mitzvot, ele decidiu cumprir mitzvot, ele decidiu tudo, ele virou Yehudi lekol davar, mas ainda assim ele não consegue apagar o passado de uma vez só. Por isso, se ele encostou no vinho, o vinho ainda continua sendo Yain Neser. Kamash Melan delo, certo? Kamash Melan, que não. A nossa Braita vem ensinar que não, que na hora que ele terminou o processo de conversão, não tem mais Yain Neser, certo? A nossa Braita é diferente do que Shmuel falou. Bom, agora a Gemara traz Shmuel para entender o que ele estava falando. Gufa. Amar Rav Nachman amar Shmuel. Falou Rav Nachman nome de Shmuel. Alokech avadim navdei kochavim aval peixe malu vetavlo sim yain neser hachet tishkar vadar roim piem. Certo? O que foi falado em cima. Rav Nachman foi o nome de Shmuel. Alguém que comprou um escravo de um vet kochavim, mesmo que o escravo passe pelo processo de conversão, ele fez Brit Milá, foi no mikve, mesmo assim, se ele encosta no vinho, o vinho ainda é considerado Yain Neser, até que ele abandone completamente a idolatria. Vekama, quanto tempo tem que passar para eu saber que ele deixou para trás o passado dele? Amarav 12 meses. 12 meses depois que ele acabou o processo de conversão, aí realmente, se ele encostou no vinho, o vinho está em ordem. Eito veio Rav Nachman, perguntou para Rav Nachman, está escrito na Braita, certo? A Braita que a gente viu em cima. Alokech avadim navdei kochavim shemalu velotavlu. Alguém que comprou escravos de um Oved Kochavim, e ele não fez todo o processo da conversão. Ele só fez Brit Milá e não foi o mikve. Vechem benei shvachot shemalu velotavlu. Ou filhos de escravas que também não fizeram o processo inteiro, só fizeram Brit Milá e não foram no mikve. Rukanu midrasan bashuk. Também, vemre tahor. O cuspe, e se eles pisarem em alguma coisa, também está impuro, certo? Como se fosse goi completamente. E tem quem diga que está tahor. Tem quem diga que já é considerado tahor. Já que eles começaram o processo de conversão, já é tahor. E Einan, se eles encostaram no vinho, gdolim osim yaneser, ktanim osim yaneser. Se forem escravos ou filhos de escravas, que eles já são grandes, eles fazem yaneser, se não, não.
que é grande, o que é pequeno? Elam Gdolim Elam Ktanim, qual a definição de grande e pequeno? Gdolim Sheyodim Betiv Avodat Kohavim Meshamshea, Ktanim Sheyodim Betiv Avodat Kohavim Meshamshea. Grandes, maior de idade é considerado aquele que conhece a idolatria e os serviços dela, menor de idade é aquele que não conhece, certo? Essa braita que a gente viu antes. O que a Gemara quer provar daqui? Katanim Miat, a gente vê, porém, de qualquer jeito, o seguinte, Malu Velotavlu in Malu Vetavlu lo, da braita parece que se o escravo comprado de um Beit Kohavim, ou os filhos de escravas que cresceram na casa do Yehudi, eles fazem a Inesser quando eles só fizeram Brit Milá, mas não foram no mikve. Mas se eles fizeram Brit Milá e foram no mikve, acabou. O vinho deles não é mais a Inesser. Rav Nachman foi em nome de Shmuel, que o Oved Kohavim, o escravo de Oved Kohavim, que fez Brit Milá e foi no mikve, ainda assim o vinho dele é a Inesser, até que ele abandone completamente a idolatria. Tire da boca dele, que ele nunca mais lembre dela. Isso leva um ano. Aqui a gente vê que não. Dessa braita a gente vê, na braita está escrito que se eles fizeram Brit Milá, mas não foram no mikve, tem alguns dinim que aparecem na braita. Um din é que o cuspe e o que eles encostam tatamé, e o outro din é que eles fazem a Inesser. Mas parece daqui, posso concluir que se ele fez tudo, ele fez Brit Milá e fez no mikve, já não faz mais a Inesser. Fagmalo, Targma Abnei Shfachot. Fagmalo não. Isso que está escrito, que se ele fez Brit Milá e não foi... isso que está escrito na Braita, que se ele fez Brit Milá, mas não foi no mikve, ele faz Yain Nesser. Mas se ele fez os dois, ele já não faz mais Yain Nesser, é com relação a Benei Shfachot. Benei Shfachot que cresceram na casa do Yehudi, se eles fizeram um processo de Brit Milá e Yain Nesser, acabou. Eles já não são mais idólatras de jeito nenhum, e se eles encostaram no vinho, eles não fazem mais Yain Nesser. Por quê? Porque o filho das escravas que cresceram na casa do Yehudi, eles não cresceram com a cultura de idolatria. Por isso, na hora que ele fez a conversão, acabou, já não é mais goi. Não é mais goi, o Yehudi não faz Yain Nesser. Diferente do escravo, fala Shmuel, o escravo que cresceu na casa de Oved Kohavim, ele viveu essa cultura. Então, mesmo que ele seja comprado por um Yehudi, faça o processo da conversão, dentro do primeiro ano, ele não abandonou completamente a cultura na qual ele cresceu. Por isso, ele ainda vai fazer Yain Nesser, certo? Essa é a opinião de Shmuel. Pergunta e a priori a nossa Braita falou que o din dos filhos da Shfachot é exatamente o din de um escravo comprado por um Oved Kohavim. E parece que o din dos dois é que se ele fez Brit Milá e foi no mikve, ele já não faz mais Yain Nesser. Shmuel falou que o escravo que fez a conversão, ele faz Yain Nesser durante o primeiro ano. Aqui a gente vê que não, é exatamente igual. Fagmará Arokano Midrasan. Isso está escrito que os escravos comprados do Goi e os escravos, filhos de escravas da casa do Yehudi são iguais, não é com relação a Brit Milá e Tevilá. Certo? Pode ser que é diferente. O que cresceu na casa do Yehudi, se ele fez Brit Milá e Tevilá, já não faz mais Yain Nesser. O que cresceu na casa de idolatria, mesmo que ele fez Brit Milá e Tevilá, ele faz Yain Nesser até um primeiro ano. O que eles são iguais é com relação ao Orok Midras. Igual ao Orok Midras do escravo, certo? O cuspe e o pisar do escravo impurificam, enquanto ele não fez a conversão total. Assim também dos filhos da Shfachot. Os filhos de escravas que cresceram dentro da casa de Yehudi, eles também não impurificam. Eles também purificam porque eles não terminaram o processo da conversão. Isso é bom, essa explicação é boa de acordo com quem falou que eles impurificam. Então tem um hidush. Tanto o escravo que cresceu na casa da idolatria, quanto o escravo, filho de uma escrava que cresceu na casa de um Yehudi, enquanto ele não terminou o processo da conversão, ele impurifica. Mas de acordo com a explicação que já que ele começou o processo de conversão, ele fez Brit Milá, ele já não impurifica, ele já é taor. Então o que a nossa Mishnah, a Braita, vai ensinar? Se um escravo que veio de fora, na hora que ele fez Brit Milá, ele já não impurifica, obviamente, o filho de uma escrava que cresceu dentro da casa de Yehudi não impurifica. Akamash Milá, Navadim, Dume de Benei Shfachot. Fala, então não. O que a Braita vai ensinar é o seguinte, que escravos comprados do Goi, eles são iguais crianças que cresceram na casa de Yehudi. Em que sentido? Ma Benei Shfachot Gdolim Osim Yain Nesser, Tanim Ein Osim Yain Nesser, Avavadim Nami Gdolim Osim Yain Nesser, Tanim Ein Osim Yain Nesser. O Hidush da nossa Braita é dizer o seguinte, do mesmo jeito que os filhos da Shfachot, os filhos das escravas que cresceram na casa de Yehudi,
eles só fazem a Inesser quando eles forem grandes, mas quando eles são pequenos, eles não fazem a Inesser. Assim também, escravos comprados de um goi, foi comprado de um cara de idolatria, ele só vai fazer a Inesser se ele for grande, mas se ele for pequeno, ele não vai fazer. Nesse sentido, eles são iguais. Nesse sentido, não tem diferença entre o escravo comprado da casa do Goi quanto o escravo que cresceu na casa do Yehudi. Os dois só fazem nessa quando eles forem adultos e não quando eles são crianças. Certo? Maior de idade, que ele entende idolatria, senão não. Mas, com relação ao outro din que a gente estava perguntando, com relação a fazer Yain-Nesser no primeiro ano depois da conversão, aí pode ser que os dois são diferentes. O que cresceu na casa do Yehudi, que não teve mais cultura idólatra, logo depois da conversão ele já não faz mais Yain-Nesser, mas o que cresceu na casa do Goi, ele faz Yain-Nesser no primeiro ano. Então essa braita não é uma pergunta para Shmuel. Lepuke miderav, amarat, nagbenemo sei Yain-Nesser, kamashmelan delo, certo? De acordo com a interpretação de Shmuel, o Hidush da Braita é que um Oved Kohavim que se converteu, um escravo que foi pego na casa de um goi, ou um escravo que cresceu na casa do Yehudi, ele só faz Yain-Nesser se ele for grande, se ele já for adulto. Mas se ele não for adulto, ele não faz Yain-Nesser, e aí realmente não vai ter diferença entre uma criança e não. Crianças não fazem Yain-Nesser, e o Hidush da Braita é diferente do que Rav falou. Rav falou que um bebê faz Yain-Nesser, essa Braita vem dizer que não. Última historinha para terminar. Na verdade, bom, na verdade não, porque vamos parar por aqui, porque a continuação da Gemara é uma discussão com relação ao que aparece na historinha, a gente termina por aqui. Escolha.